Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de física na qual hoje daremos continuidade ao estudo da óptica geométrica. Bom, como vimos nas aulas anteriores, um dos fenômenos ópticos era a reflexão, né? Que era aquele processo em que o nosso feixe de luz iria incidir sobre uma determinada superfície, né? Geralmente é um espelho plano, muito bem polido, e diante disso ela retorna para o meio de onde ela veio. Então, se ela está partindo do ar, vai incidir sobre o nosso espelho e retornar para o mesmo meio, né? Vai continuar no ar. Fazendo um paralelo, né, com um próximo assunto que a gente vai ver é refração, em que, por exemplo, o feixe de luz está saindo do ar, né? E aí ele vai atravessar um outro meio, por exemplo, o vidro ou a água, que foram dois dos fenômenos, né, que a gente viu na introdução a esse estudo. Bom, hoje vamos falar um pouco mais sobre os espelhos planos e principalmente esse evento da reflexão. Então, como um parâmetro, não sei se assim eu posso dizer, o que a gente mais vai ver aqui nesse momento é essa representação. Como assim? O nosso espelho, né, que está aqui em azul na horizontal, e a partir do nosso espelho, né, por isso eu recomendo para vocês sempre estarem usando a partir de agora régua, transferidor. Eu sei que eu estou fazendo através de slides, né, e aí a maior parte das imagens que eu consigo pegar é da internet, para não ter que ficar desenhando, que é muito complicado isso de forma em aparelho, dispositivo eletrônico. Aí ia ficar muito feio. Mas eu recomendo que vocês providenciem uma régua, como também um transferidor, que é aquela régua que tem angulações, né, que vai do 0 até o 180 ou até 360, mas até o 180 dá certo. Por quê? Porque além do espelho, a partir desse espelho a gente vai vai medir um ângulo de 90 graus para traçar a linha normal. A linha normal vai ser uma reta que cruza fazendo 90 graus com espelhos. É essa que está empontilhado em N maiúsculo. Por que isso? Ela vai nos auxiliar a traçar depois os ângulos de reflexão e incidência. O ângulo de incidência, como o próprio nome diz, é o ângulo que vai estar incidindo sobre o nosso espelho, né? Então, essa primeira reta em vermelho aqui, com uma flechinha em direção ao espelho, o ângulo de incidência, então, qual que vai ser? Não vai ser esse aqui entre esse formado pela reta azul e vermelha, não. O ângulo de incidência sempre vai ser calculado a partir da nossa reta, né? Esse raio incidente que a gente fez aqui até o espelho. E a normal vai ser entre esse raio incidente e a normal. Tá vendo? Esse pequeno ângulo em I, esse é o ângulo incidente. A partir da normal, a partir desse ponto, né, que ele chegou até a normal, essa normal a gente sempre vai estar traçando no ponto em que o raio incidente chegou no espelho. Fez 90 graus com a normal, né? E aí, a gente vai ter o raio sendo refletido, né? Ele bateu no espelho e vai ser refletido. E entre o raio refletido e a normal, a gente vai ter o ângulo de reflexão, que foi representado aqui pelo nosso Rzinho, né? E aí, duas leis importantes da reflexão da luz. Primeiro, é que o raio incidente, o raio de reflexão e a normal, eles estão no mesmo plano. Como assim? Eles são coplanares. Isso parece ser meio óbvio, né? Mas eu vou tentar dar uma outra explicação, só para ficar bem evidente. Por exemplo, se a gente for pensar, um plano tridimensional, né? Como se fosse um na horizontal, vertical, o outro que dá profundidade, enfim. Eles não estão assim, cada um indo em um plano. Eles estão todos no mesmo plano. Entendem? Então, se a gente colocasse uma folha de papel, todos eles estariam encostados, não estaria nada saindo. Como assim saindo? Lembra quando a gente estava estudando
eletromagnetismo, e aí a gente tinha que representar alguns vetores saindo da tela ou entrando. Então, isso não está acontecendo aqui nos nossos raios incidentes, no raio incidente de reflexão, e é normal, não. Todos estão no mesmo plano. E a segunda lei, né, da reflexão é que sempre o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Então, o Izinho sempre vai ser igual ao Rzinho. Lembrando que esse ângulo aqui é entre o raio incidente e a normal. Ou então, o raio refletido e a normal. Não se confundam e acabem calculando entre o espelho e o raio incidente, tá bom? É sempre aqui junto com a normal, para isso que ela serve aqui, para nos dar esse apoio. E usem transferidor. Agora vamos falar então das imagens que são formadas por um espelho plano. Além dessa representação que a gente fez aqui na horizontal, né? Uma outra forma de a gente representar o nosso espelho é ele traçando aqui na vertical, né? A gente normalmente faz essas representações na verticais quando a gente está falando mais da imagem que é formada pelo espelho. Não só sobre, incidiu, refletiu. E aí a gente faz esse traço na vertical com esses risquinhos aqui na diagonal, estão vendo? Isso nos auxilia a entender que é um espelho. E aí, como se caracteriza, então, as imagens formadas por um espelho? Isso pode ser até um pouco mais óbvio, né? E se assim não for tão óbvio assim, eu recomendo que vocês tentem isso no espelho de casa de vocês e vão reparar. E primeiro, eles são virtuais. Como assim? Eles são formados pelas projeções dos raios de luz. Então, pode parecer meio vazio essa frase, né? Porque parece muito uma coisa muito mais como se a gente estivesse aqui desenhando e não condizente com a nossa realidade, né? Mas quando a gente fala em virtual, então, pensa assim, quando você olha para um espelho, não tem como você segurar, tá do outro lado do espelho, entende? É uma coisa virtual, a sua imagem é virtual. Não é uma coisa assim, entre aspas, real, ou seja, pode ser pega ou projetada em algum lugar. Entendem? Mas aqui na física, né, quando a gente está trabalhando com desenhos, quando a gente for representar aqui, a ideia é que eles são formados a partir do prolongamento dos raios de luz. Então, o que acontece? Quando a gente for representar esse objeto aqui, que é uma garrafinha, a gente sempre vai colocar ele aqui, vai estar aqui diante de um espelho, certo? O espelho verde aqui, o objeto que está a uma distância O desse nosso espelho plano. A partir desse espelho plano, né, nesse outro plano aqui, que é o plano virtual, esse é a esquerda é o real, né? Onde a gente está, no caso tem um olho aqui representado, e aqui, após o espelho, é o virtual. Como assim, após o espelho? É como se... Sabe quando você olha pro espelho e vê o fundo ali? Na realidade, entre aspas, não existe o fundo, o que você tá vendo é reflexão. Mas é como se, entre aspas, esse fundo existisse. Mas não existe, entende? E por isso que é virtual. Então, aqui seria o que a gente vê pelo espelho. E aí a gente vai estar representando a imagem do nosso objeto, que vai ser sempre com a mesma distância. Então, essa distância O que o objeto está do espelho vai ser igual a esse izinho, né? Que é a distância entre a imagem e o espelho. E aí, ele vai ter o mesmo tamanho, obviamente, por ser espelho plano. E aí a gente vai fazer um prolongamento. É como se, para a pessoa que está observando, estivesse... o objeto está nesse ponto aqui da imagem, certo? Mas o que acontece, na verdade, é que está partindo feixes de luz, porque esse objeto, se ele estiver numa sala iluminada, ele vai ser uma fonte secundária de luz, ou seja,
Por exemplo, tá numa sala e aí a gente tem uma lâmpada acesa. O feixe que parte da lâmpada, né? A lâmpada é a nossa fonte primária, vai refletir no nosso objeto, que vai ser fonte secundária. Aí saindo do objeto, né, tá emitindo essa luz que foi refletida, vai, entre aspas, bater no espelho, ou seja, está refletindo no espelho plano, e é como se ele seguisse esses prolongamentos aqui formados pela imagem, pontilhado, chegando até o olho do nosso observador. Mas assim, é só para vocês terem uma compreensão mais certinha de como está acontecendo isso. Eles não vão pedir isso. O que eles querem, que você saiba, é que a imagem é virtual. Depois, que possui o mesmo tamanho do objeto. Claro que até alguns espelhos que eles são mais... Por exemplo, tem uns que são ondulados e não são, assim, entre aspas, espelhos perfeitos. Vocês já repararam que alguns espelhos deixam vocês ou mais magros ou mais largos, mas a ideia é que sempre vai ter o mesmo tamanho. Depois, são enantiomorfos. Essa palavra enantiomorfos, vocês vão ver na química, quando estiverem estudando isomeria. Isomeria? Eu acho que... Não sei se é isomeria, tenho quase certeza. Química orgânica. Que, no caso... acho que é isomeria óptica. Não sei se vocês chegaram. Que, assim, enantiomorfos vem daquela ideia de que quando vocês, por exemplo, erguerem e mostrarem a mão direita de vocês pro espelho de vocês, é como se ela fosse se encaixar na mão esquerda de vocês, entende? Não sei se faz sentido agora. Mas tentem fazer isso. Parece que quando vocês erguem, a direita vai encaixar numa esquerda. É como se vocês tivessem uma esquerda vindo em direção a vocês. Façam isso no espelho. Parece ser ridículo o que eu tô falando aqui pelo áudio, mas é mais ou menos assim. E... vamos lá. Um outro exemplo que eu posso dar é quando vocês tiram foto, né? Tem algumas câmeras que não invertem, e aí quando vocês... Não, tem umas câmeras que já invertem, no caso. Mas sabe quando vocês tiram uma foto na câmera frontal e parece que seu rosto tá estranho? É porque dá aquela giradinha. Eles invertem, porque a câmera do celular já inverte automaticamente, né? Então ele vai mostrar a maneira como as pessoas enxergam você. Só que não é assim que você se enxerga no espelho, porque quando a gente se enxerga no espelho é como se tivesse invertido. Nossa, que brisa. Mas tentem fazer isso depois, com o celular. E, por fim, o que eu já falei antes, é que a distância entre a imagem e o espelho é igual à distância entre o espelho e o objeto. Então, aqui eu representei. E aqui também, que a gente tem esses dois R's. E aqui também dá pra entender o que eu quis dizer com essa parte de ser enantiomorfo. Por que acaba sendo enantiomorfo? Repare que se a gente for considerar cada partezinha desse R, né? Na perninha torta, na perninha torta do R, né? Que é essa parte mais embaixo, ele vai estar a 3 centímetros de distância, né? Se a gente for considerar o pontinho mais essa partezinha aqui do R, a pontinha, ele vai estar a 3 centímetros de distância do espelho, assim como a sua imagem. Se a gente for considerar que nessa parte que é reta da perna do R, né? Esse retão aqui na vertical, vai estar um pouquinho a mais. E aqui também é um pouquinho a mais. E é como se nosso R, entre aspas, estivesse de frente pro espelho, entende? Vocês veem que o R tá de frente do espelho do R? E aí faz com que ele fique com essa... como se tivesse invertido. É aquela opção de inverter a imagem da edição de fotos, sabe? E aí assim a gente forma o nosso Rzinho aqui, que vai ter o mesmo tamanho. Ele não vai ser maior, não vai ser mais largo, ele só vai estar invertido. A imagem vai ser virtual, ou seja, a gente não consegue projetar. Como assim projetar, Estela? Um exemplo de projeção seria não fala mais data show, né? Videoprojeção, não sei se assim fala. Tem aquela maquininha
Por exemplo, o professor tem um computador, aí liga naquele negócio. Melhor, cinema. Isso, cinema. Aquilo seria um exemplo de uma imagem que é real, porque a gente consegue projetar na tela do cinema. É óbvio que aquela imagem gigante que a gente vê no cinema não é a imagem gigante que está ali passando, sei lá, no computadorzinho lá dentro, lá naquela parte alta e separada do cinema, né? O que a gente vê, então, é uma imagem que está passando por uma lente, a gente vai estudar na parte da lente, e por passar numa lente, está formando uma imagem, nesse caso, ampliada, e maior, né? E real. No caso, o fato dela ser real, ela consegue ser projetada. Já a nossa imagem que a gente vê no espelho, não tem como a gente projetar a nossa imagem, entende? E é isso que eu quero dizer com ser real ou não. Agora, uma outra propriedade dos espelhos é o campo visual. Eu não sei se vocês já repararam que quando vocês olham para um espelho, vocês conseguem enxergar o que está atrás de vocês. Já deve ter reparado. Então, por exemplo, você está no seu quarto e aí você está olhando para o seu espelho. Você consegue ver o que tem atrás de você através do espelho. Vamos supor, então, que você está olhando para o espelho e atrás de você tem a cama. Mesmo a cama está atrás de você, né? Se o olho não está atrás da cabeça, você consegue enxergar através do espelho que existe uma cama atrás de você, certo? Só que é limitado, a gente não consegue ter uma visão 360, não é como se a gente fosse, sei lá, uma coruja, né? A gente consegue enxergar até uma certa parte. E a gente consegue, entre aspas, calcular essa área, esse espaço que a gente consegue enxergar. Como a gente vai fazer isso? Vai ter alguns exercícios, provavelmente, de calcular campo visual. O que a gente vai fazer? Reparem que essa parte superior aqui ao espelho é a parte real, onde realmente existe, onde está a nossa realidade, onde a gente existe, entende? A partir desse espelho, qual que é a parte virtual? É sempre quando vai estar esse chanfradinho aqui, essa parte em diagonal, onde tiver essa parte direcionada vai ser a parte virtual do espelho. É o que a gente enxerga através do espelho, se assim pode dizer. Então, a gente tem a pessoa aqui, o ponto P, e a gente vai representar essa pessoa, a pessoa que ela tá vendo, né, no caso ela mesma, a sua reflexão, quando ela olha para o espelho. Para isso, não necessariamente ela precisa estar aqui dentro, não, precisa estar aqui entre esse espaço aqui marcado em negrito não, mais espesso do espelho. Ela pode estar um pouco entre aspas fora do espelho. Reparem aqui. Você não precisa estar necessariamente bem diferentezinho pro espelho para enxergar o que está atrás de você. Se você estiver um pouco mais na diagonal, não necessariamente na frente, você ainda vai conseguir enxergar. Lógico que quando você está na frente do espelho, seu campo visual acaba aumentando, né? Mas, vamos continuar aqui. Como que eu vou fazer a imagem desse ponto P? Eu vou fazer um prolongamento na horizontal do espelho. Como assim? Com a reta, você vai posicionar no espelho e fazer um pontilhado, certo? E aí, essa pessoa P vai ser representada no ponto P'. Então, vocês vão seguir aqui fazendo 90 graus, fazer uma reta. E aí, por exemplo... Desculpa. Então, uma distância 5 centímetros, vocês vão medir, depois do prolongamento do espelho, fazer 5 centímetros aqui para baixo, chegando no P', que é a imagem de P. Certo? A partir do momento que vocês traçaram o P', o que vocês vão fazer? A partir desse ponto, então, vocês vão traçar 2 prolongamentos. E esses prolongamentos devem passar pelas extremidades do espelho. Então, vocês vão passar o primeiro prolongamento e o segundo prolongamento. Reparem que até o espelho, nessa parte virtual, foi tudo empontilhado e depois foi um traço cheio. Por que isso? Na verdade, não tem necessidade, né? Quando a gente fala em campo visual, é uma parte entre aspas real, que a gente consegue enxergar aqui, no plano real. E aí, dentro desse espaço, desses 2 prolongamentos que a gente passou
a partir de pelinha, a gente faz um rachurado, aqui tá pintado em cinza, e entre aspas é tudo que a gente consegue enxergar quando a gente está localizado nesse ponto P. Essa parte rachurada tem que estar entre aspas a mesma altura aqui que o ponto P? Não, na verdade, vai até o infinito, né? Vai até onde esse prolongamento a partir de polinha pode chegar. Então, a gente consegue chegar muito mais atrás, mas sempre vai estar seguindo esses dois prolongamentos a partir de pelinha. Aqui um outro exemplo. Então, em azul a gente tem o nosso espelho. E aí, como a gente vai definir o nosso campo visual? Reparem que bem fraquinho traçou um pontilhado na horizontal. Para quê? Isso não vai nos servir de apoio para traçar o nosso campo visual. Acontece que nessa imagem a gente considera dois observadores, né? Primeiro a gente vai fazer com o observador O. O que acontece? A gente traçou aqui a horizontal. E aí, a partir do O, a gente fez uma vertical, né? Do O até o olhinho. Não até o olhinho, né? A gente fez uma vertical até o plano horizontal, traçado a partir do espelho. E aí a gente calcula, por exemplo, 5 centímetros. Então, com 5 centímetros, vou traçar mais 5 centímetros para baixo até fazer o nosso olhinho, que é a imagem do nosso observador O. A partir do olhinho, então, vamos fazer 2 prolongamentos que vão passar nas extremidades do nosso espelho azul. Repare que tudo que estiver dentro vai ser, então, o nosso campo visual. Então, reparem que no olhinho aqui, do nosso O, o que está dentro desse rachurado cinza? O ponto 3 e o ponto 4. Ou seja, se o observador estiver localizado aqui em cima, nesse O, só de olhar para o espelho, ele vai conseguir enxergar o 3 e o 4, mesmo que ele não esteja, entre aspas, direcionado o corpo para esses dois pontos, certo? Agora, vamos supor que o 3 é um observador, é um outro observador. Então, esquece esse negócio do O, esquece esse rachurado cinza, vamos focar no 3. Então, vai ser o mesmo esquema. Se não tiver assim, junto com o espelho, normalmente nunca vai estar dentro dessa área delimitada pelo espelho, o observador, nesse tipo de exercício, né? Só para dificultar a vida de vocês. Mas assim, é muito simples. Então, a gente traça na horizontal um prolongamento do espelho, né? Esse pontilhadozinho. A partir dele, a gente, fazendo uma reta assim, perpendicular a ele, a gente vai descer do nosso observador até o nosso prolongamento do espelho. Então, do 3, vou fazer um prolongamento na perpendicular e eu vou calcular quantos centímetros deu. Vamos supor que foi 4 centímetros. Então, para a gente desenhar, né, definir qual que é o 3', qual que é a imagem de 3, a gente vai colocar a mesma distância, aquele princípio, né, que a imagem sempre vai estar a mesma distância. O objeto do espelho, o espelho da imagem sempre vai ser o mesmo. E a gente vai descer até o 3'. A partir do 3', né, desse ponto, a gente vai fazer 2 prolongamentos, né, que são das extremidades desse espelho. Que ficou, então, essa parte em rosa. E aí, tudo que tiver dentro desse rosa, o observador 3 é capaz de enxergar. Então, seria o ponto 1, o ponto 2 e o nosso observador O. E isso não precisa necessariamente... Reparem que o 2 tá mais... É como se o 2 estivesse atrás do 3, certo? Mas, mesmo assim, ele consegue enxergar aqui no campo visual. Essa ideia de campo visual, além de espelhos, né? Por exemplo, exercício, fulaninho de tal tá na frente de espelho, quais pontos ele consegue enxergar. Esse campo visual também é muito importante quando a gente está pensando no trânsito, certo? Eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já tiraram carteira de motorista, algum familiar já deve ter comentado sobre pontos cegos, né? O que seria pontos cegos? Às vezes, com os espelhos, com os retrovisores, né, que a gente tem no carro, tanto os laterais quanto aquele que fica mais no centro, ali dentro do carro, com esses espelhos, né, a gente não consegue ter o campo visual
não vai abranger, por exemplo, 360 graus ou 180. A gente não vai conseguir enxergar tudo que está atrás da gente, entende? E aí tem certos pontos que outros motoristas podem estar, né, ao seu lado, mais atrás, e por não estar dentro desse campo visual, a gente não enxerga eles, né? Então, não sei se, assim, do nada aparece uma moto. Até então a gente não estava enxergando ela do nosso lado, mas assim, aparece. Essa é a questão do ponto cego, né? E a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso.